Olá, muito bom dia, muito bom dia. Já estamos ao vivo. É muito bom ter você por aqui em mais uma live. Todos os dias, às 8 em ponto, horário de Brasília. Nós estamos aqui no nosso New Coffee. Já estamos começando mais um, hein? Quinta-feira abençoada. Vem comigo porque a gente está falando aí sobre as crenças limitantes. E hoje a gente vai falar sobre como se livrar das crenças limitantes. Quem está acompanhando a live a semana toda, vai falando aí de onde você está assistindo essa live, qual a sua cidade, qual o seu estado, qual o seu país. Interage aí com a gente. Já manda o emoji do cafezinho aí, porque você está convidado para tomar um café comigo nessa manhã. Esse é o programa New Coffee, né? Segunda a sexta-feira nós estamos aqui. Já chega e vai compartilhando essa live para mais pessoas, pelo menos 10 pessoas aí, manda para 10 pessoas. Por quê? Porque o assunto dessa live aqui é um assunto muito interessante. Então faz muito sentido a gente enviar para outras pessoas, porque às vezes, né, as pessoas estão precisando dessa mensagem, estão precisando entender o que está acontecendo aqui, para elas poderem também se conectar, ou para elas poderem aprender e sair do momento em que elas estão. Então a gente falou, eu vou falar um pouquinho mais sobre as crenças limitantes. Eu estou só enviando aqui para os meus contatos. Manda lá também, 10 pessoas, chama 10 pessoas para essa live. Bora para cima? Bora para cima, manda para 10 pessoas essa live. Vamos começar o nosso New Coffee. Convido você a tomar um café comigo nessa manhã para a gente falar um pouquinho sobre crenças limitantes. Essa semana é a semana das crenças limitantes. A gente está entendendo por que muitas coisas às vezes nos travam, né? Então é importante a gente entrar nesse processo, falar sobre isso. A gente identificou algumas crenças limitantes. Cléo, bom dia Pimpão, bem-vindos. A gente falou essa semana, né, o que é, né, crenças limitantes, o que são crenças limitantes. A gente falou do que pode causar isso na vida da gente. Ontem eu trouxe alguns exemplos de crenças limitantes para a gente poder identificar e saber quais pontos podem estar nos travando. E hoje eu vou trazer aqui para você alguns passos para você se livrar das crenças limitantes. Mas antes disso, bora para o nosso devocional? Bora se conectar com Deus? Falar com Deus nesse momento. Eu convido você. Nesse é o momento de a gente começar o nosso programa com o nosso minuto, né, de devocional, porque é rápido. Eu creio que Deus tem que fazer parte da nossa vida sempre. Você que pode, feche seus olhos, respira bem fundo, se coloca na presença de Deus agora. Fala com Ele. Senhor, eu quero te render graças. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. Eu quero entregar a minha vida diante da tua presença. Sei que sou falho, sei que sou pecador, mas o teu amor é maior do que todas as coisas. E cada dia eu venho tentado buscar crescer e desenvolver diante da tua presença. E que eu possa estar acessível às tuas palavras, aos teus ensinamentos, a tudo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Que esse crescimento possa acontecer realmente. Que possa haver uma inconformidade no meu coração de realmente poder te buscar. Realmente poder me conectar com o Senhor e com pessoas que querem sair do lugar onde elas estão e que possam ter resultados, ó Deus. Que o Senhor esteja nos orientando e nos capacitando em tudo. O Senhor nos permitiu mais um dia de vida. O Senhor nos permitiu mais uma oportunidade. E eu te agradeço. Eu quero te agradecer por cada vida que tem se conectado com a gente. Cada vida que tem aprendido, cada vida que tem crescido. Cada um, ó Deus, que tem abrido as portas, ó Pai. Cada um que tem se conectado. Abençoa a vida deles. Que hoje possa ser um dia especial. Que hoje possa ser um dia diferente. Que o Senhor esteja no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Bora lá? Só para você entender um pouquinho, né? Crenças limitantes é o assunto que a gente tá trazendo essa semana. São ensinamentos, padrões, frases, influências religiosas ou da sociedade que ouvimos frequentemente. Ou seja, crenças são as supostas verdades. Como eu falei aqui essa semana, né? São as mentiras que nós contamos para nós mesmos, que são ditas e que adotamos como verdade absolutas, ou como verdades absolutas. Normalmente, a maioria das crenças nos foram apresentadas na infância. A gente já falou sobre isso. A gente aprende isso lá na nossa infância e por quem mais nós amamos, né? Confiamos e acreditamos. Então, quando você está em formação, a sua família, né? As pessoas que você convive são as pessoas que te passam o conhecimento, te passam os ensinamentos. As crenças limitantes vêm aí. Não por maldade, não porque as pessoas não gostam de você, nada disso. É porque simplesmente foram ensinamentos que elas tiveram também. Então elas te passam com o intuito de preservação, com o intuito de ensinamento mesmo. Mas quando você chega numa certa idade, é interessante que você identifique o que é certo e o que é errado. E algumas crenças limitantes podem e fazem, né? Podem e fazem. Elas nos travam. A maioria das travas, a maioria dos problemas das pessoas são crenças limitantes. São crenças que nos limitam. E é um assunto bem interessante porque você não escuta qualquer pessoa vir falar sobre esse assunto. Oi Priscila, bom dia Danilo. E é interessante a gente identificar, porque se você não identificar onde você precisa de mudança, se você não identificar onde você está travado, aonde você precisa despertar, existem várias áreas da nossa vida que nós precisamos organizar, precisamos melhorar, precisamos ajustar, precisamos entender que nós estamos errando naquele ponto, para a partir daí começar as melhorias, começar as mudanças necessárias. Então é interessante, nós precisamos descobrir, nós precisamos entender. E muitas pessoas ficam guardando isso em segredo. Muitas pessoas não querem apresentar. Por quê? Porque talvez elas já identificaram esses pontos em você. Então é interessante a gente estudar esses pontos da crença limitante. A gente começou essa semana fazendo isso, né? Falando sobre essas crenças limitantes. A gente traz um tema aqui. Felipe, bom dia. A gente traz toda semana um tema e a gente fica a semana inteira falando sobre ele. Geralmente na segunda-feira eu defino, né, como eu fiz aqui, eu defini o que é crenças limitantes, a gente falou o que significa isso, né, qual que é a definição de crenças limitantes. A gente falou nos outros dias aqui também de qual que é o problema, né, e hoje a gente vai trazer aqui algumas soluções, alguns passos para você vencer, para você identificar as crenças limitantes e para você avançar a partir das crenças limitantes. E para você entender sobre isso, né, você precisa muitas vezes identificar quais são as crenças. E ó, a gente não está falando aqui de crença, religião, do que você acredita, se você acredita em Deus ou não. A gente não está falando desse assunto. Embora muitas crenças religiosas acabam também nos travando em determinados pontos. Algumas coisas que contaram e a gente traz como verdade, eu posso falar como teólogo para vocês, de alguns pontos, né, que acabam nos atrapalhando, principalmente na parte espiritual, mas com mais impacto ainda na parte física, no seu dia a dia, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre alguns pontos ou alguns passos para que você possa se livrar das crenças limitantes, porque não é tão fácil, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, porque você cresceu ouvindo algumas verdades e às vezes é doído você ouvir que aquilo que você teve como verdade a vida inteira não era verdade, não acontecia. Eu dei um exemplo aqui essa semana do chinelo virado. Quantas vezes você desvirou o chinelo achando que realmente a sua mãe ia morrer? Porque te contaram lá atrás que se o chinelo ficasse virado, a sua mãe morria. Até hoje eu garanto que você acredita nisso. Quando você vê o seu chinelo virado, você corre lá para desvirar. Por quê?
bom, vamos garantir, né? Vamos desvirar aqui porque vai que acontece alguma coisa. É uma crença que você tem e que limita. Porque vai te incomodar. Se você vê o chinelo virado lá, você vai correr para desvirar. Você vai fazer de tudo para desvirar. Porque é uma forma de preservação. Ana Paula, bom dia. Né? Então, essas coisas a gente vai carregando. Porque lá atrás, a gente aprendeu isso com as pessoas que nos ensinaram. E tá tudo certo. A gente veio carregando isso, mas chega um momento que você tem que descobrir o que é que tá te travando. E às vezes uma dessas crenças que você trouxe como verdade, e às vezes palavras que as pessoas trouxeram para você, dizendo para você, olha, você não vai conseguir, você não é capaz, quem é você? Ou comparações, né? Você tem que ser igual ao seu irmão, você tem que ser igual à sua irmã, você tem que ser igual ao seu primo, você tem que ser igual à sua prima, você tem que ser igual ao filho do vizinho. Comparações, crenças limitantes. E aí você cresce, você vive a sua vida e você acha que você tem que começar a se comparar aos outros. O seu sucesso nunca chega porque você está sempre comparando as outras pessoas. Rose, bom dia. Kellen, bom dia. Bom dia, Nilmara. Bem-vindos aí ao No Coffee. A gente está falando sobre a questão de crenças limitantes. São verdades que nós temos como absolutas, porque nós aprendemos. E é interessante a gente falar sobre esses assuntos, porque eu sei de muitas pessoas que não conseguem destravar porque não conseguem entender que aquilo que ela tem como verdade não é a verdade absoluta, que existe uma verdade por trás disso. Mas ela cresceu ouvindo aquilo. Então isso trava, porque quando chega no momento de avançar, quando chega no momento de crescer, ela não vai, porque ela entende que ela não é capaz porque ela escutou isso lá atrás. Pessoas colocaram isso para ela, que ela não seria capaz. Pessoas disseram o que ela tinha que ser, e ela teve isso como verdade. Talvez isso está acontecendo com você hoje. Você até quer avançar, você até quer vencer, você até quer crescer, mas você não consegue e não sabe o porquê. Porque é o que você acredita. Você não acredita em você. Você não acredita no seu potencial. Você não acredita que você pode vencer, ou que você pode ocupar um cargo maior, ou que você pode ser um empresário, uma empresária, que você pode ser um palestrante, um escritor, alguém, seja o que for. Porque lá atrás disseram que você não podia e você carregou isso como verdade. Você acredita que realmente você não consegue. E você validou no meio do caminho por alguns problemas que você teve. Por não ter um planejamento, por não ter um conhecimento necessário. Você validou isso. Não, realmente, eu não posso. Eu não consigo. Tudo aquilo que eu encosto não dá certo. Tudo que eu faço não dá certo. Eu não nasci para isso. Quantas vezes você falou de repente isso? Eu não nasci para isso. Porque você ouviu lá atrás pessoas falando para você, olha, você não nasceu para ser um vencedor. Você não nasceu para ser rico. Você não nasceu para ser empresário. Na nossa família ninguém é. Tá vendo como que a gente pega isso como verdade e você olha e fala, realmente na nossa família, na minha família ninguém conseguiu. Por que eu vou conseguir? Tem pessoas que não, tem pessoas que pegam isso e usam a seu favor. Já que ninguém conseguiu na minha família, serei a primeira pessoa. E aí a gente entra no ponto que a gente quer chegar, né? Como vencer ou como superar as crenças limitantes. Você ressignificar isso. Você entender que você não é o padrão que colocaram em você e que você pode sim, você é capaz, você é um projeto que nasceu para dar certo. Coloca aqui nos comentários, eu sou um projeto que nasceu para dar certo. Você não foi criado por acaso. Você não foi criado simplesmente para ter uma passagem nesse mundo e ser mais um número. Você tem que encontrar o seu propósito. Você tem que encontrar a sua identidade. E se você não encontrar a sua identidade, você não vai encontrar o seu propósito. Para encontrar a sua identidade, você vai precisar alcançar os seus objetivos. Vai precisar entender quem é você. Olha como que é um passo. Entendendo quem é você, você encontra a sua identidade. Quando você encontra a sua identidade, você encontra o seu propósito. Quando você está no seu propósito, as coisas começam a acontecer. De uma forma ou de outra, você está ligado ao seu propósito. Mas se você tiver suas crenças limitantes, as crenças que não deixam você avançar, as crenças que não deixam você crescer, você não vai conseguir encontrar realmente esse propósito e fazer aquilo que realmente você gostaria de fazer. Você não vai conseguir se entender como pessoa. Você vai entrar em conflito sempre.
E você sabe que você poderia mais. Você sabe que você poderia estar produzindo mais. Você sabe que você poderia estar mudando a história de muitas pessoas. Você sabe que você poderia estar mudando a história da sua família, mas você não avançou. Porque tem alguma coisa te impedindo. Já parou para pensar nisso? Vamos falar um pouquinho sobre crenças limitantes? À medida em que crescemos, crescem também a quantidade de crenças, principalmente sobre dinheiro. Quantas vezes você ouviu que dinheiro não traz felicidade? Quantas vezes você ouviu que dinheiro não dá em árvore? Quantas vezes você ouviu que dinheiro é a raiz de todos os males? Que todo rico é desonesto? Que só é rico quem nasceu rico? Se ficou rico é porque fez alguma coisa errada? Ou quantas vezes você não ouviu, assim como eu, que os ricos não herdarão o reino do céu? E aí muitas pessoas usam até passagens bíblicas para justificar isso. Mas aí quando a gente vai para a interpretação, o problema não está em ser rico. O problema não está em ter dinheiro. O problema é onde está o seu coração. Só que pessoas que não conseguiram alcançar o seu objetivo, pessoas que não conseguiram ser bem-sucedidas, falaram para você que não podia, que você não podia. E às vezes você não se dá bem nos negócios justamente por isso. Porque contaram histórias para você e você transformou elas como verdade. E toda vez que você pega o dinheiro, o que você quer fazer? Se livrar do dinheiro. Porque você não acha que você é merecedor e você acha que o dinheiro vai te corromper. Você criou uma crença. E essa crença faz com que você pegue e faça com que ele suma. Porque o medo que está dentro de você é maior do que a felicidade que o dinheiro poderia te trazer. Porque daí você lembra lá que o dinheiro não traz felicidade. Porque daí você lembra que dinheiro não dá em árvore. Que dinheiro é a raiz de todos os males. Histórias que contaram lá. De pessoas que não conseguiram ser bem-sucedidas. E talvez porque elas pegaram essas crenças e colocaram na vida delas e realmente elas não foram bem-sucedidas. Tá vendo como que é forte? Tá vendo como que é interessante? Tá vendo como que tem coisas que a gente carrega pra gente? Tem verdade que a gente traz pra gente e atrapalha o nosso crescimento? Lógico, né? Nossos pais, nossos antepassados, eles não fizeram isso por mal. Porque eles não gostavam de você. Não, é porque eles tinham isso como verdade. Mas você está tendo a oportunidade hoje de identificar quais são as suas crenças limitantes e resolver essa parada o quanto antes para que você possa vencer, para que você possa crescer. Aí eu falo para você, ó, aí entra um ponto importante. Aí entra uma questão que talvez sozinho você não consiga identificar as crenças limitantes. Talvez você precise de alguém, é o que a gente sempre fala aqui sobre a mentoria, sobre ter alguém te acompanhando. E eu não estou falando que esse alguém precisa ser eu aqui não, porque eu faço esse tipo de acompanhamento. Mas você precisa encontrar alguém que possa te ajudar nesse processo. Que possa mostrar para você que você precisa de uma mudança. Mas onde que está esse ponto de melhoria? Onde está esse ponto de mudança em você? É isso que você precisa identificar. E talvez sozinho você não precise. Talvez você vai precisar de uma ajuda profissional. De um psicólogo, de um terapeuta, de um mentor. De alguém que já está falando sobre isso, de alguém que entende de inteligência emocional, de programação neurolinguística e que vai ajudar você a ressignificar algumas coisas. O que eu estou fazendo aqui hoje para você é trazendo os pontos aqui que você pode fazer para poder superar, para melhorar essa questão das crenças limitantes. Mas às vezes sozinho você não vai conseguir identificar e alguém vai precisar te mostrar com uma visão de fora quais são as suas crenças limitantes. E principalmente alguém que já não tem mais tantas crenças limitantes como você. Alguém que possa olhar a sua vida de uma forma geral e ajudar você a criar um plano de ação. Por isso que eu falo que é importante a questão das mentorias. É importante você ter alguém que te ajuda nesse processo. Tem pessoas que estão aqui na live que são mentoradas por mim. Que estão crescendo, que estão desenvolvendo. Por quê? Porque entenderam que precisam de ajuda em um determinado momento. Bom dia, Laís. Bom dia, Priscila. Então, o primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto para você vencer, para você enfrentar as crenças limitantes? É conhecer
e reconhecer. Ontem eu trouxe alguns exemplos aqui, e a live ainda está salva, mas depois você pode ir no YouTube, lá no meu canal no YouTube, tem todas as lives, ficam salvas lá. Ontem eu trouxe alguns exemplos, na verdade, para ser mais preciso, foram 22 exemplos de crenças limitantes. 22 exemplos de crenças limitantes, e tem coisas que você olha assim e fala assim, não pode ser uma crença limitante isso. E é. E aí você não consegue crescer, você não consegue romper, você não consegue desenvolver, porque tem coisas que você acredita ainda que não permitem com que você avance. O primeiro ponto é você reconhecer. E esse é o ponto mais difícil. Esse é o ponto que as pessoas não conseguem avançar. E esse é o ponto que eu falo para vocês que sozinho é muito mais difícil. Porque quando você tem alguém que pega da sua mão e fala assim, olha, vem aqui que eu vou te mostrar onde é o caminho. Você fica mais seguro, não fica? Quando alguém fala, vem comigo que eu vou te mostrar. Quando você pede uma informação na rua e alguém simplesmente fala para você a direção. Hoje está mais fácil com o GPS, né? Mas quando você pede uma informação e alguém fala assim, olha, você pega, anda 2 quadras aqui, vira ali. Você vai imaginando o que a pessoa falou. Agora, quando alguém fala para você, eu vou te levar lá. Não é muito mais fácil? Você fica preocupado em ver que rua que é, onde que você virou? Não, porque a pessoa está te levando no caminho, porque ela já sabe o caminho. Quando você tem um processo de acompanhamento, é dessa forma que funciona. A pessoa pega da sua mão e fala assim, olha, o próximo passo é esse. O próximo passo é aquele. Ontem, né, Cléo, a gente estava na mentoria e a Cléo estava desesperada, querendo saber o que ela ia fazer, como que ela ia fazer e tal, e num processo que ela está estruturando agora as mentorias dela. Eu falei, calma, você não está sozinha. Você tem alguém para te ajudar. E eu vou te ajudar no próximo passo, e no próximo passo, e no próximo passo, e a gente vai conseguir construir essa sua mentoria da forma que você quer e da forma que é preciso. Porque eu já sei como fazer. Então eu consigo conduzir ela nesse caminho, porque é o caminho que eu estou fazendo. É o caminho que eu já sei qual é. Então é muito mais fácil eu pegar ela e falar assim, o próximo passo é esse. O outro passo é aquele, porque eu já sei o que vai fazer. A Leis falou que a mesma segurança que uma criança tem com os pais. É verdade. Verdade. Bem colocado. Né? Quando você fala para a criança assim, se joga, ela não pensa 2 vezes, ela não quer saber a altura que ela tá. Ela não quer saber de que forma, ela só vai se jogar, porque ela confia em quem tá ali. E se você falar, vem por aqui, ela vai com você. A Cléo falou aqui, né? Nem imagina como você está me ajudando. Que bom. Esse é o objetivo. Mas o primeiro passo para isso é reconhecer, ou conhecer e reconhecer, que é o passo mais difícil. É a gente identificar isso e querer ter uma mudança nisso. Porque às vezes você acha que você não precisa mudar nisso. A gente precisa mudar a questão da mentalidade. E aí quando você entende isso, quando você entende que algumas coisas que foram contadas para você não eram verdades absolutas e você pode mudar isso no meio do caminho, você pode ressignificar isso, você pode entender isso de uma forma diferente e avançar a partir daí, você não começa mais a se limitar. Você começa a ver que você não é limitado. Você começa a ver que você não é o padrão que as pessoas querem que você seja. Você começa a ver que você não precisa agradar as pessoas, você simplesmente precisa ir rumo ao seu objetivo. E nesse objetivo algumas pessoas vão ficar. Outras pessoas você vai encontrar no meio do caminho, mas você precisa avançar. Mas muitas vezes você não avança porque há uma necessidade de aprovação. Muitas vezes você não avança porque alguém falou que você não seria capaz. Muitas vezes você não avança porque você entende que você não tem conhecimento suficiente. E aí você começa a se limitar. Ah, mas o que as pessoas vão pensar se eu abrir uma live? Ah, mas será que as pessoas vão assistir a live? Se você pensar se as pessoas vão assistir sua live ou não, você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai transformar a vida das pessoas. Você nunca vai chegar no seu objetivo. Você nunca vai chegar no seu alvo. Se você ficar pensando se as pessoas vão te aceitar ou não, vou te contar um segredo aqui. As pessoas nunca vão te aceitar. Sabe por quê? Porque você está criando expectativa nas pessoas. E a expectativa não tem que ser nas pessoas. A expectativa tem que ser como você vai produzir, como você vai crescer, como você vai desenvolver, como você vai romper essa barreira que está te travando aí.
Esse muro que você construiu aí, como eu falei aqui no início da semana, o que você faz com as pedras que te jogam? A maioria das pessoas constrói um muro à sua volta para se proteger das outras pedras. Mas não está aí o segredo. O segredo está em pegar essas pedras e construir uma escada, porque quanto mais alto você estiver, menos chance de ser atingido por essas pedras você tem. O muro vai te limitar, o muro vai deixar você preso e não vai deixar você sair do lugar. Mas a escada vai te levar para o próximo nível. Pega essas pedras das pessoas que te jogam, pega esses problemas que você tem, pega tudo e vai compilando e vai fazendo uma escada e vai subindo um degrau após o outro. Quando você entender que isso que as pedras que te jogam, que os problemas que você enfrenta, eles não foram feitos para você fazer como tijolo e formar um muro à sua volta, e sim para você fazer uma escada, você vai ver que quando você chegar no próximo nível, as pedras não te alcançam mais. Outras pedras vão vir sim. Tá tudo certo. Mas aí você tem que lembrar que as pedras não foram feitas para construir muros, mas para construir escadas. Camila, bom dia. Ed, bom dia. Ana, bom dia. Bem-vindos. Então, o que você precisa fazer? Primeiro ponto é conhecer e reconhecer. Como todo processo de mudança, é essencial conhecer e reconhecer a situação atual para chegar à situação desejada. A maioria das pessoas querem conquistar os seus objetivos, a maioria das pessoas querem ser bem-sucedidas, a maioria das pessoas querem alcançar os seus sonhos, mas elas não querem pagar um preço. Só que para você construir, muitas vezes você vai ter que desconstruir. Porque às vezes a estrutura não está boa, às vezes o alicerce não é bom, às vezes o material não foi o melhor material. Então aquilo que você construiu, muitas vezes precisa ser desconstruído para você construir do zero. Senão você não consegue se sustentar. Você pode até conseguir crescer, mas dependendo do andar que você faz, vai desabar. E aí o tombo é muito mais forte, porque você precisa desconstruir algumas coisas primeiro. Aí você vem forte. Aí você vem com tudo. Aí você sustenta, porque a árvore ela só consegue ficar de pé porque ela tem raízes que sustentam ela. A casa só fica de pé porque tem uma fundação. Dependendo da altura da casa ou do prédio, tem que ter uma sustentação para baixo. Não é só você chegar e colocar o tijolo em cima da terra ali, não. Tem uma perfuração, tem uma sustentação lá embaixo para poder manter ela de pé. Então, para você chegar à situação desejada, você precisa muitas vezes reconhecer a situação que você está e entender que você precisa de mudança. Entender que você precisa se conectar com outras pessoas que vão te levar para a próxima fase. Quais são as pessoas que você está se relacionando hoje? Essas pessoas que você está se relacionando hoje, elas estão te ajudando a avançar? Elas estão te ajudando a crescer? Elas estão te ajudando a estar no próximo nível ou elas estão sugando de você? Ó, faz uma análise. A mesa que você senta aí, você está aprendendo com essas pessoas? Ou você é a pessoa mais inteligente desse ciclo aí? Da roda que você está sentado? Se você é a pessoa mais inteligente desse meio aí, está na hora de você começar a sentar em outra mesa para aprender. Porque senão você não vai crescer. Você vai ficar no mesmo nível. Não estou dizendo para você abandonar as pessoas, não. Vai lá, senta na outra mesa. Não tem problema nenhum. Aprende lá e vem ensinar essas pessoas aqui. Seja a pessoa mais inteligente daqui, mas não seja a de lá. Ensine aqui e aprenda lá. Você vai ver que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então, o primeiro ponto é conhecer e reconhecer. É necessário conhecer como as crenças são criadas, que elas existem, e reconhecer que elas também atuam em você. Ok? Conhecer como as crenças são criadas, é o que a gente está falando aqui, para você poder identificar. E reconhecer que elas existem e atuam em você. Todos nós temos crenças limitantes. E quando você supera uma crença, muitas vezes você cria outra crença. Tá entendendo? Vamos lá, mais uma. Quantas vezes você acordou e na hora de levantar você colocou o pé direito primeiro? Falando que o seu dia só seria bom se você colocasse o pé direito. Ou quantas vezes você acordou e quando você foi colocar o primeiro pé no chão, você colocou o esquerdo e falou: "Ih, meu dia vai ser ruim hoje". E o seu dia realmente foi ruim. Coloca aqui. Já aconteceu isso com vocês? Acontece muito com
com quem joga futebol, né? Que vai entrar na quadra, vai entrar no campo, quer fazer o quê? Pé direito primeiro. Qual que é a diferença? Você não vai usar os dois pés? Por que o pé direito tem que ser o pé da sorte? Por que não pode ser o pé esquerdo? E o cara que chuta com a esquerda? Por que o seu pé tem que ser o direito para levantar da cama para o seu dia dar bom? Tá vendo como que tem crenças limitantes? Quantas vezes você acreditou nisso? Que realmente seu dia não ia ser bom se você não acordasse com o pé direito? Você já escutou isso? As pessoas falando que você tem que levantar com o pé direito? Coloca aqui nos comentários, só pra eu saber que eu não tô sozinho nessa. Só pra eu entender que eu não tô sozinho nessa. Já fez isso? Já aconteceu com você? Fala aí. Quantas vezes você cobriu o espelho quando estava chovendo? Porque senão ia atrair raio. Crenças, né? Limitantes. Tem coisas que a gente nem imagina que são crenças limitantes, né? É a questão de você conhecer e reconhecer. E o segundo passo é identificar. Identificar é um passo que demanda bastante reflexão, pois é necessário não apenas identificar, mas também analisar como cada crença limita e atrapalha a sua vida. Pense a respeito. Busque em sua mente situações e liste todas as crenças que você percebe que possui, anotando ao lado de cada crença um exemplo de como ela atrapalhou a sua vida em algum momento. Identifica, faz uma listinha aí, escreve num papel quais são as crenças que te limitam, que você acredita que são crenças, coisas que você acredita. Tem coisas que você acha assim, não tem nada a ver, tem a ver. Te trava, atrapalha o seu crescimento em vários momentos da sua vida. Talvez agora você não consiga identificar, mas quando você começa a olhar para a sua vida de uma forma geral, quantas oportunidades você perdeu? Quantas vezes você vacilou? Quantas vezes você deixou de crescer? Quantas vezes você deixou, às vezes, de ser promovido no seu trabalho, de abrir a sua empresa, de fazer, de criar um projeto, de realizar esse sonho que você tanto gostaria? Porque chegou um momento, alguma coisa te limitou, você não identificou ainda esses pontos. E você vai precisar identificar. Para você vencer uma crença limitante, o segundo ponto é identificar. Reconhecer, identificar todos eles, reconhecer que você é limitado, você tem crenças limitantes, identificar cada um deles, faça uma lista se for necessário. O terceiro passo é querer. Depois de conhecer, reconhecer e identificar, é imprescindível querer eliminar as crenças limitantes da sua vida. Bom dia, Dani. Para isso é essencial lembrar que todo o processo de mudança se inicia pela mente. E você é a única pessoa que pode mudar o seu mindset, que pode mudar a sua mentalidade. Você é a única pessoa que pode mudar. Querer. Você precisa querer. Poxa, Nil, como que eu faço para poder mudar? Como que eu faço para poder crescer? Como que eu faço para poder desenvolver? Já falei para você. Manda aqui no direct uma mensagem escrito mentoria. Ou dizendo uma mensagem lá, eu preciso de ajuda, eu quero. Como que eu posso? Eu vou sentar com você, a gente vai desenhar um plano de ação e a gente vai dar o próximo passo. Eu faço questão de te acompanhar se você precisar de ajuda. Manda mensagem aqui, entra em contato comigo nas redes sociais. Não é só querer também. A partir do momento que você quer, você tem que tomar algumas atitudes. A partir do momento que você identifica, você precisa tomar algumas atitudes. A partir do momento que você reconhece ou conhece, você precisa tomar algumas atitudes. Então não tem como você ficar reclamando. Você só reclama porque você está acostumado a reclamar. E você acha que não vai dar certo, que você não vai conseguir avançar mesmo. Porque você já criou uma crença limitante. Né? Para isso é essencial lembrar que todo o processo de mudança se inicia pela mente. Tá aí, na sua mente, foi instalado aí. Se você entender que precisa de um auxílio para ir adiante, existem várias técnicas, vários profissionais, várias terapias, processo de mentoria. Todas elas vão te auxiliar nesse processo de identificação e eliminação das crenças. Então, você precisa querer. O outro passo é ser grato. Quando se fala em crença, é inevitável falar de antepassados. Você precisa ser grato pelas pessoas, pelo que elas te ensinaram, mas você não precisa conviver com todos esses ensinamentos
que elas te passaram. Tá? Você pode ser grato por elas, mas a partir desse momento você precisa romper esse ciclo dos ensinamentos que você teve, das crenças que você carrega como verdade. E o quinto passo, questionar. Certamente você já ouviu a expressão melhor que todas as respostas é saber fazer perguntas. No processo de eliminação de crenças, após conhecer, reconhecer, identificar, querer e ser grato, é necessário que as crenças sejam questionadas uma a uma para que possamos entender que elas não são verdades absolutas, tornando assim possível eliminá-las. Vou trazer aqui exemplos na parte de dinheiro para você. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro por si só não dá em árvore mesmo, pois não pode ser plantado. Se pudesse plantado seria muito mais fácil, né? Entretanto, é possível plantar arroz, feijão, batata, soja, milho, etc., que são colhidos, vendidos e transformados em dinheiro. Beleza? Concorda comigo aí? Logo, será que não existe nenhum fazendeiro que viva muito bem, que seja até rico? Sabemos que a resposta é sim, né? Você sabe que tem muitas pessoas que têm lavoura, que plantam e que colhem e que são bem-sucedidos naquilo que fazem. Então, o dinheiro vem da plantação. Só é rico quem nasceu para ser rico, né? Outra crença limitante. O que é ser rico para você? Quantas pessoas ricas você conhece pessoalmente? Todas elas nasceram ricas? Ou elas trabalharam e conquistaram o seu espaço? Conheço várias pessoas. Tem várias pessoas famosas aí que começaram do zero e conseguiram ser bem-sucedidas. Elas não nasceram. Outra crença limitante, que as pessoas ricas são chatas, né? Pergunto de novo para você, quantas você conhece? Faça uma lista, hein? Você vai ver que isso é só um mito. Tem pessoas que não são ricas e são chatas também, né? O sexto ponto é neutralizar. Se você decidiu eliminar suas crenças limitantes e mudar o seu mindset, né, sua mentalidade, em relação ao dinheiro, ou seja, o que for, e já seguiu os passos anteriores, você precisa continuar avançando nesse processo. Você precisa identificar e neutralizar, mudar a sua mentalidade, mudar os pontos ali que você aprendeu, que teve como verdade a vida inteira e dói, tá? Às vezes é difícil, às vezes vem coisas para comprovar, mas o sétimo passo é reconstruir, tá? Você precisa reconstruir a sua mentalidade. A nossa mente é poderosa, mas também é perigosa. Então devemos utilizá-la como aliada e podemos adotar novas crenças utilizando frases afirmativas sobre o dinheiro, sobre conseguir ou não conseguir. Você pode ressignificar isso, como eu falei para você. Mude a forma de falar. Mude a forma de conduzir as coisas. Ressignifique as palavras. A sua mente, ela não consegue definir o que é certo ou o que é errado. Ela vai acreditar naquilo que você contar para ela. Qual que é a historinha que você está contando para sua mente? Qual que é a mentira que você está contando para sua mente? A historinha que você está contando para sua mente é que você não é capaz? A historinha que você está contando para sua mente é que você não consegue? Que você não consegue se dar bem nos relacionamentos? A historinha que você está contando para sua mente é que você tem o dedo podre mesmo para um relacionamento? E aí às vezes você se frustrou com uma, duas, três pessoas e realmente você validou isso, acreditando que realmente você não tinha sorte para o amor? Outra crença limitante, né? Quando você está bem no jogo, você está mal no amor. Quando você está mal no jogo, você está bem no amor. Quantas vezes você ouviu ou falou isso daí? Será que é verdade? Será que você precisa estar bem em um e não pode estar bem nos dois? Tá vendo como a gente começa a identificar algumas coisas que nos limitam? Mas a partir do momento que você identificar, você tem que querer, você tem que buscar uma mudança, você tem que buscar essa transformação. Não adianta só você ficar identificando esses pontos, sabendo que você precisa melhorar, mas não dar o próximo passo, não tomar uma iniciativa, não buscar ajuda, não resolver fazer diferente, não resolver superar essas crenças que limitam você nesse processo. Tá na hora de você ir para cima, tá na hora de você dar o próximo passo, tá na hora de você avançar para o próximo nível, tá na hora de você buscar coisas novas. Tá na hora de você romper esse ciclo que você está. Tá na hora de você estourar essa bolha e começar a viver uma vida de abundância. Tá na hora de você começar a viver a vida
que você foi chamado para viver? Quanto tempo mais você vai demorar? Quanto tempo mais? O que precisa acontecer? Deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. É por isso que a gente criou um evento chamado Kairos, o tempo certo de despertar, tá? É um evento gratuito, presencial, gratuito, no dia 30 de julho. Então não tem desculpa. Ah, mas vai ter que pagar. Não, não vai ter que pagar. O evento é gratuito, tá? Eu sei que muitas pessoas não dão valor quando é gratuito. E talvez esse evento não fique gratuito por muito tempo, tá? Mas esse evento agora vai ser gratuito, com vagas limitadas. Porque a dinâmica que a gente vai usar nesse evento vai ser para transformar a vida das pessoas. Então não tem como a gente colocar assim, uma quantidade enorme de pessoas lá, porque a gente quer pessoas que realmente querem mudança, querem uma transformação. Então o evento é Kairos, o tempo certo de despertar. Tá aqui, o link tá na minha bio para você fazer a inscrição. O link tá na minha bio, você pode fazer a inscrição para esse evento. Tá? Tem uma postagem aqui no meu feed, tá fixada aqui entre as primeiras sobre esse evento com mais informações. Você pode fazer a sua inscrição, tá? Faça a sua inscrição. Vai ser transformador. Vai ser uma tarde inteira para transformar a sua vida, para você começar a viver. A Cléo falou, eu estou se desejando estar se. Ah, tá. Desejando, né? Mas quando eu estiver no Brasil, irei seguro, né? Ou a gente vai fazer aí na Espanha mesmo esse Kairos aí, né? Eu creio que logo a gente vai conseguir fazer aí na Espanha, né? Esse evento aí e começar um movimento aí. E eu tenho certeza que você vai poder também transformar a vida de muitas pessoas com a mensagem que você carrega aí, né? Mas ó, 30 de julho, aqui em São José dos Pinhais, no Slaveiro Hotel, o Kairos, o tempo certo de despertar. Então, não tem desculpa, não vai ser pago, é só você tirar um tempo e ir para lá, né? Mas você precisa querer. Você precisa querer, você precisa buscar, você precisa ir para cima. Você precisa de repente parar e organizar a sua vida. Tá na hora. Tá na hora de começar a viver, né? Tá na hora de começar a fazer as coisas acontecerem. Bora pra cima? Bora assumir o controle do nosso dia? Vai lá. Assume o controle do seu dia. Vai viver o seu dia. Né? Vai resolver as paradas que precisam ser resolvidas aí. Fique na paz e bora destravar. Espero você no Kairos.